universo, a gente pode encaixar desde empregos e negócios gerados no âmbito da energia eólica, da energia solar, da economia circular, da preservação de biodiversidade, enfim, aí os negócios são muitos, né? Não por acaso, durante a COP30, este tema foi um dos mais discutidos. Todos os painéis ligados a empresas, mas muitos também ligados a organizações da sociedade civil, inclusive a nossa ministra, numa das falas dela, destacou o potencial óbvio que todo mundo no mundo já percebeu que o Brasil tem, né? Pela quantidade de terras, pela quantidade de desafios importantes, por ser um país muito fetichizado do ponto de vista ambiental pelo mundo todo. Então, veja, há uma perspectiva muito clara de que nós sejamos geradores de empregos verdes. E aí é a visão do mundo sobre nós. A visão do mundo sobre nós pode ser muito bem expressa num relatório do ano passado da Unicef, que aponta que o Brasil criará até 2030 7 milhões de postos de trabalho verdes dos 18 previstos para o mundo, né? Então, é quase a metade dos empregos verdes serão gerados aqui no Brasil. Tem uma previsão de mais de 200 mil empregos para energia eólica, mais de 200 mil empregos para economia circular, algo como 70, 80 mil empregos para energia solar. E por aí vai. Eu acho que esses números estão subdimensionados. Economia circular, se a gente pegar hoje aqui um pequeno exemplo da Purcom, se toda empresa fizesse um pouco isso, a economia circular seria um mercado importantíssimo no mundo. Mas eu queria, só para finalizar, dizer que, embora haja um grande fetiche, quando a gente fala de emprego verde, aqui o verde não pode ser só um efeito Hulk, né? Tipo, em alguns minutos eu fico verdinho, depois eu volto a não ficar. Não tem como, porque precisa de infraestrutura, precisa de política pública, precisa de investimento pesado, precisa de estímulo. E a gente sabe muito bem que no Brasil hoje há diferentes visões sobre a questão ambiental, diferentes maneiras de enxergar, né? Ainda hoje no Brasil, a gente vê uma disputa importante no Congresso para reduzir conquistas relacionadas a direitos ambientais que foram duramente conquistadas nos últimos anos. Então, para superar isso, eu acho que tem um desafio, além do de infraestrutura, além do de política pública, tem um desafio importante que é preparar pessoas. E aqui eu vou encerrar com uma rápida frase. Eu acho que o mais importante hoje é que nós preparemos jovens. O estudo da Unicef é muito claro em dizer que o jovem quer trabalhar em empregos verdes. Ele só não sabe disso, mas ele quer. Quando diz você vai trabalhar no emprego verde, há um sentido de propósito, de identificação maior do que trabalhar, obviamente, com telemarketing. E todos nós aqui conseguimos entender por quê, sem muita explicação. Esse desafio de formar jovens, ele passa por desenvolver competências técnicas, mas, sobretudo, competências interiores. E aí a gente tem que olhar para o grande desafio global hoje, que é preparar pessoas melhores. Então, a gente vai ter que investir em formação de autolíderes, pessoas capazes de se liderar a si próprias. E tem aí um movimento internacional que está chegando muito forte no Brasil, que é do Inner Development Goals, que prega exatamente o desenvolvimento de competências interiores. Eu acho que esse é um desafio para os próximos anos, e acho que é um desafio muito interessante na medida que a gente pensa, e acho que foi dito aqui em vários painéis, que a gente precisa desenvolver pessoas melhores para o mundo. Pessoas melhores para o mundo são as pessoas que cuidarão do mundo. Não dá para falar em emprego verde sem cuidar do mundo. É isso. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a Aline pelo convite, né? Um salve à Rede RIS aí, vida longa.
E agradecer por esse evento, né? Eu já aprendi bastante. Eu cheguei no painel anterior, então aprendi bastante aí com as colegas. E uma honra estar aqui com gente que eu admiro, né? Eu sempre li sobre você não sabia que eu existia, mas enfim, eu sou sua fã. E acho que eu vou contar rapidamente 2 perguntas rápidas para começar. Alguém aqui já ouviu falar do Movimento União BR? Não precisa levantar a mão só porque eu tô aqui, tá? Boa. E quem viu ontem a entrevista do Paulo Artacho no Roda Viva? Pouca gente viu, sei, o trabalho é intenso, segunda noite, foi tarde, mas eu acho que ela é obrigatória para as reflexões que o Brasil precisa trazer da questão de emergência climática. E vou tentar trazer algumas coisas que o Paulo Artacho disse, acho que todo mundo dessa sala bem informado deve conhecer, quem não conhecer coloca no Google depois, cientistas mais importantes, e acho que ouvi-lo vai ser muito importante para qualquer que seja a profissão e a reflexão que qualquer uma dessas pessoas que esteja aqui hoje nos ouvindo. Comentar um pouco sobre o que o Movimento União BR faz e pegar. Eu não entendo tanto de empregos verdes, de bioeconomia, entendo mais de ação climática. O movimento União BR ele nasceu na pandemia e depois que a pandemia arrefeceu, a gente se especializou basicamente em seguir sendo uma ponte entre quem queria ajudar e quem precisava de ajuda, com foco em emergência climática em territórios que passam por desastres. E aí nós atuamos em várias frentes, né? Metade do nosso time fica em Recife, então eu tenho um carinho enorme. Já mandei para o nosso time um monte da sua fala. E aí eles falaram, pô, enfim, admiram o seu trabalho lá. Metade do nosso time está em Recife. E nós atuamos basicamente quando acontece uma emergência, assim como foi no litoral de São Paulo, no sul da Bahia, no Rio Grande do Sul, enfim, nós já atuamos em 50 delas. Nós atuamos em algumas frentes. Uma, em saúde, em geral, as UPAs e as UBSs muitas vezes são destruídas, então como que a gente manda carretas de saúde e os profissionais do SUS trabalham nessas carretas para especialmente essas mulheres, né, que seguem sendo as pessoas que cuidam do lar e cuidam dessas crianças, têm onde atender suas crianças, um idoso, uma idosa, que fica sempre, infelizmente, muito ainda concentrado nos ombros das mulheres, né, esse aspecto do cuidado da nossa sociedade. A gente ajuda a reconstruir as escolas têm sido uma prioridade, então no Rio Grande do Sul, a título de exemplo, a gente ajudou a reconstruir mais de 170 escolas em 4, 5 meses e 100 mil crianças voltaram a estudar. Qual é o efeito de 100 mil crianças e jovens voltarem para as escolas para uma sociedade? Ele é enorme, tem um direito constitucional, essas crianças têm direito a estudar, né? O meu coração ainda, lá do Todos pela Educação ainda fica, né? O direito dessas crianças e o direito dessas famílias de voltarem a ter suas vidas, eu não diria normalizadas, porque depois de uma tragédia tem um aspecto psíquico, muitas pessoas perdem suas casas, perdem entes, perdem seus empregos, mas se a escola não volta, a gente viu isso na pandemia, a gente vê isso nas catástrofes, o retorno dessa família para a sociedade, essa mãe não consegue voltar a trabalhar, enfim, a gente não consegue que a sociedade retome, né, de alguma forma. Tem a questão dos empregos também, dos empreendedores locais. Então, sempre apoiar muito os empreendedores locais. Então, comprar do pequeno, por mais que as grandes empresas nos doem água e outros itens que abasteçam, a gente só capta 100% da recurso da iniciativa privada. Nesses 5 anos de existência, a gente já recebeu, entre insumos e recursos, mais de 450 milhões. Isso, para um país como o Brasil, um movimento tão recente, é um motivo de felicidade, mas motivo de felicidade no sentido da sociedade confiar com diligência, com transparência, como que a gente entrega esse recurso nas localidades. A gente atua em mais de 50 tragédias, mas a fala que eu quero, né, e aí para encerrar, que já está dando meus 4 minutos, infelizmente, a gente não pode atuar só no pós-catástrofe. Por mais eficiente que seja o nosso trabalho hercúleo, ainda falta muito. A gente sabe, todos nessa sala devem saber do conceito de justiça climática. Sempre quem menos contribui para o problema é quem mais é afetado. Quem sofre mais? As pessoas negras. Quem sofre mais? As pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem sofre mais? Quem ganha menos? O Brasil tem um nível de desigualdade social altíssimo e sempre nessas emergências climáticas quem mais sofre é quem já tem menos oportunidade e menos privilégio. A gente precisa, como país, atuar na prevenção.
tem inúmeros dados mostrando, mas a gente precisa se estruturar como sociedade. Tem dados que falam que um dólar na prevenção economiza $10, tem dados que falam 18. Só que o velho ditado da nossa mãe, da nossa avó, que prevenir é melhor que remediar, ele nunca foi tão urgente, nunca foi tão importante. E aí eu já vou encerrar. A gente tem um super El Niño aí vindo, e não só por causa dele, mas também por causa dele, como sociedade, a gente tem a responsabilidade, poder público, sociedade civil e empresas, de nos unirmos para tratar da prevenção e não só do pós-catástrofe, que é muito sofrido, muito traumático e muito triste. É você. Pode falar. Eu ia te chamar do seu apelido, mas Carlos. É difícil, né, ter intimidade com alguém que está na mesa e tem que ser um pouco mais formal. Eu acho que você traz uma perspectiva diferente, né? Porque quando a gente olha para o Desan e onde o Desan atua, tem um recorte mais de território relevante, e do título da mesa tem o foco na bioeconomia, dos empregos verdes também, mas acho que tem um foco mais forte na sua fala da bioeconomia. Então, queria só passar para você com essa expectativa. Então, boa tarde. Aline, obrigado também pelo convite, parabéns. Estamos juntos na iniciativa. Boa tarde a todos. Dividir esse espaço com uma responsa. A responsa bem grande. E obrigado por quem já passou aqui também, que eu aprendi muito, sempre é muito bom. E eu sou mais fã das pessoas do que um palestrante. Então, às vezes até me perco depois para falar, eu sou o último que eu fico admirando as falas tão importantes de todo mundo. Por isso eu fiz uma colinha aqui para a gente não ter problema. Mas, realmente, assim, o IDESAN trabalha na Amazônia, exclusivamente na Amazônia, e tem a proposta de conservação a partir do seu desenvolvimento sustentável. Então, a gente nasceu com essa tese, com inquietações de pesquisadores que queriam fazer isso acontecer. E, principalmente, que já tinham provado nas suas cátedras, nas suas pesquisas, nos seus processos, que era possível, que é possível fazer. E aí o Ricardo traz essa versão, esse fetiche brasileiro de empregos do mundo para a gente, né? Mas assim a gente acaba sendo tratado como estoque, né? Quem somos o próximo saque que vai ser feito daqui? A nossa biodiversidade, ela não vira valor econômico para a gente, né? Vira para os outros, vira para o resto do mundo, e a gente consome pouco a nossa biodiversidade. A gente usa nossas proteínas globais, são de produtos de fora, nossos alimentos são de fora. E o que era daqui, a gente perdeu a borracha, perdeu o cacau, está perdendo a castanha do Brasil. Ainda chamam de Brasil Nut, graças a Deus, no resto do mundo. Mas daqui a pouco é Bolívia Nut. Tá sério. A gente perdeu essa toada e passou a um tempo recente aqui de fazer essa vontade parecida com o tempo de IDESAN de voltar, de provar essa pós-pesquisa, pós-consolidar que uma bioeconomia é possível. Então, quem foi para a COP, talvez não viu, mas viu as mangueiras em Belém, né? Aqueles bairros e bairros cheios de mangueira. Quando é época de manga, que não era, né, na época da COP, as pessoas que estão trabalhando na rua têm duas profissões, né? Elas trabalham na rua com alguma coisa e quando cai uma manga, ela pega a manga no chão, põe numa banquinha e está vendendo aquela manga. Caiu, quem quiser, compra a manga dela. Ela pegou de lá e pôs para rodar. Essa acessibilidade de bioeconomia é maravilhosa. Né? Assim, isso realmente acontece, não é só uma brincadeira, é fato. E essa tese a gente queria fazer. E a gente fez isso, eu vou explicar agora o IDESAN um pouco com alguns exemplos. A gente fez isso numa comunidade no rio Atumã, o rio represado pela usina hidrelétrica. Então, depois de uma recuperação de comunidades impactadas, não sei o quê, a gente começou a trabalhar por lá e a gente pôde fazer uma usina de óleos vegetais que permitiu que eles tivessem essa liberdade. Qualquer ativo que você olhe em torno da usina, ele é capaz de ser processado e comercializado os seus frutos dele, seus óleos. Então, um ativo passivo, que era a biodiversidade, virou um ativo realmente um ativo operacional que pode ser comercializado. Esse produto é fruto do nosso trabalho de cadeia de produtiva junto com as comunidades e a gente entende, né? Quem lembra da Amazônia, só a Amazônia, que é um dos biomas amazônicos brasileiros, a gente já é 55% do país. E dessa agregação de valor saiu um processo que hoje eles vendiam resina de breu a R$3 a R$5 o quilo de massa. Hoje, destilando esse breu e vendendo seu óleo, chega a pelo menos R$1.500 o litro do óleo.
Então, uma agregação de valor possível, quase acessível, né? Precisa de um trabalho para tornar ele acessível, mas é uma coisa que acontece. Depois disso, a gente conseguiu evoluir numa industrialização, num outro trabalho nosso de inovação em bioeconomia. O conhecimento ser ajudado a virar soluções de cadeia produtiva, que é importante também, a gente ajudar a ciência ao que já se conhece da biodiversidade, a gente converter em soluções que entrem na cadeia produtiva. Então, um exemplo, nessa mesma usina, nós via uma empresa do Polo Industrial de Manaus que usou o seu recurso obrigatório de P&D, que tem a ver com tecnologia e informação, mas ele cedeu esse recurso para uma agenda ESG dele, ajudou uma comunidade através de um Instituto de Ciência e Tecnologia que levou uma planta de automação de envase de óleos vegetais. Então, os comunitários também diminuíram o seu processo braçal e tem uma plantinha industrial pequena, automatizada, que consegue fazer um envasamento e controle de qualidade. Então, de novo, aumentou o valor, aumentou coisa e integrou um conhecimento da bioeconomia que está não na floresta só, está lá na academia, sendo pesquisado. Muita coisa é pesquisada, se desenvolveu e aconteceu. Então, isso aí deu certo também. Esses produtos agora são vendidos no terceiro eixo do design, o programa de aceleração de negócios de impacto. Então, quem já consegue empreender a partir desse horário econômico tem um programa de aceleração necessário para poder se desenvolver essas 3 grandes agendas. Desenvolver cadeias produtivas respeitando seus atores, lá no campo, no território, valorizando o ativo local, ajudar a ciência da academia a se posicionar como produto de mercado, ferramentas de mercado, e desenvolver esses negócios que movimentam essa bioeconomia mesmo. Então, são 3 agendas que a gente trabalha, é um exemplo do que a gente faz, e eu vejo com expectativa positiva, para a gente não ser tão triste, que a gente, nessa evolução que eu narrei, esse exemplo está um pouco comentado agora nas políticas de bioeconomia que o Brasil veio desenvolvendo recentemente. Em resumo, né, vamos dizer assim, até vou lembrar primeiro do Baranoff, é o primeiro biólogo que a gente viu fazer a definição de bioeconomia, numa cidade russa que dependia de um lago e sua pesca. Então, manejar aquele lago era fundamental para aquela cidade ficar viva. Então ele falou, a gente tem uma dependência de agregar valor, porque precisa de toda a cidade precisa viver, o cara do banco, o cara da feira, o cara de todo mundo precisa viver com esse peixe. Então precisa agregar valor e fazer um envolvimento produtivo, mas eu não posso perder esse lago, precisa manejar esse lago. A cada oscilação de estoque pesqueiro, todo mundo impactava. Então a definição de bioeconomia dele foi essa. É uma economia de todos os atores e é uma economia de controle, de cuidado, que existe um limite, né? Agora, começando por lá, trazendo para cá, agora o MMA fez o avanço para a definição de bioeconomia e trouxe o conceito complementar disso, respeitar os territórios e garantir a conservação do ambiente e do conhecimento tradicional das pessoas que estão lá. Então, né, tem muitos temas no Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, mas ele trouxe essa âncora sobre isso. E, por sorte, os outros ministérios, que também nem sempre falam de bioeconomia, estão falando e estão cada vez mais se envolvendo. O MCTI, em resumo, ele falou, agora a gente tem que transformar essa biodiversidade em tecnologia. Então, a biotecnologia, a agregação de valor e tudo mais, de novo, tem um conjunto de ações, mas ele foca bastante nisso. E o MIDIC, a tecnologia tem que industrializar e ganhar escala. De novo, em resumo também. Então, a gente tem uma chance bem rara de país, de uma definição de bioeconomia prevista para inclusão e gestão sustentável, com uma proposta de agregação de valor por outros entes especializados na academia e tudo mais, e uma condição de industrialização para que o Brasil atinja esse fetiche, né, internacional, aproveite isso de uma forma que a gente realmente desenvolva com ativos locais, com sustentabilidade e inclusão. Podemos respirar com mais alegria, só que o trabalho é longo ainda, né? Tem muita coisa para fazer, mas a gente tem caminhos agora, dessa vez, em algum bom momento, espero que seja do longo prazo, possíveis de continuar. Eu acho que faltou um ministério aí que é muito relevante, que é o Ministério da Fazenda, né? Porque também é a primeira vez que a gente tem como país o Ministério da Fazenda sentando junto com o MMA, pensando um plano de transformação ecológica para o país.
Porque a minha pergunta era, eu me lembro muito de várias reuniões que eu fazia com o IDESAN e era sempre o recurso não chega. Muitas vezes o recurso fica preso aqui onde a gente está, no Sudeste. A gente acha muito relevante o desenvolvimento da Amazônia, a gente reconhece, a gente acha uma delícia quando a gente come, experimenta, passa o perfume e tal, mas a gente, como sociedade, não consegue ainda direcionar o recurso para lá, respeitando o tempo, né? Porque o tempo da Amazônia é outro tempo do tempo de São Paulo, e o tempo, inclusive, do retorno financeiro, e a forma como ele chega e para onde ele vai. E acho que esse é um bom gancho para a minha segunda pergunta, que era o que falta, então, na sua visão, na visão do IDESAN, como é que a gente. Eu ia falar acelera, mas eu acabei de falar que a gente precisa respeitar o tempo, né? Então, não vou falar. Como é que a gente contribui, impulsiona, boa. Boa. Como é que a gente impulsiona, então, esse desenvolvimento territorial, respeitando tudo que você trouxe na sua fala, um como país e outro acho que é como referência no país, né? A gente em São Paulo, que está aqui, como é que a gente pode contribuir com isso? E aí a outra pergunta mais direcionada para PF, não para PJ, é se a gente quiser conhecer os produtos do IDESAN, que o IDESAN tem mobilizado, aonde a gente encontra eles? E eu recomendo que a gente procure, porque eles são uma delícia. Bom, então vamos para a primeira resposta também, né? Com ajudar no consumo sustentável, nos temas, respondendo a sua última. Acho que a maior plataforma nossa de produtos é uma parceria com o Mercado Livre, que também dá outro exemplo do que pode ser feito, contribuir com coisas. O Mercado Livre tem uma agenda, além de uma plataforma de e-commerce, de sustentabilidade, ele fez também todo o suporte nos centros de distribuição também, para antecipar. Então ninguém se motivava a ter rotina de consumos de produtos amazônicos, porque você ia comprar 20 dias, 30 dias para chegar, não sei o quê. O Mercado Livre conseguiu, ele tem ele ajuda nessa logística e você consegue comprar um ativo amazônico e chegar, às vezes até no mesmo dia, se for aqui em São Paulo. Então, esse é um papel interessante do consumidor, dando respostas já, de procurar produtos que se preocupem com biodiversidade, com a conservação e com a inclusão. É um papel importante. E das empresas identificar esses papéis dentro de cada função, de cada atuação, de cada escopo de atuação de cada empresa, pode ser muito claro, né? A gente viu o exemplo agora aqui também da fábrica de colchões, né? Também que talvez não fosse uma primeira agenda que fosse ser pensada sobre o assunto, e deu um show aqui, né? Um baile de sustentabilidade. Então, o papel de cada empresa poder definir um pouco do seu papel no seu escopo, não só naquele ESG3 lá atrás, de impacto social distante, mas trazer para o 2, trazer para o 1, trazer para a governança, para pensar o assunto, né? Eu acho que ajuda bastante a gente fazer isso acontecer. E a recomendação que a gente tem visto sucesso, como os casos que eu narrei, é valorizar as expertises para trabalho em rede e não tentar verticalizar demais. A Amazônia passou um bom tempo, você deve ter visto isso, tentando verticalizar a produção na base comunitária. E não é tudo que dá para fazer na base comunitária. Mas na academia também tem seu papel. Não é tudo que dá para fazer na academia. E na política pública a mesma coisa. Tem muita importância, tem muito papel, mas não dá tudo para fazer. Então, integrar os atores, eu acho que é a chave do momento agora para a gente valorizar essa agenda de ter orgulho mais da nossa biodiversidade, buscar sobre isso, poder consumir com sustentabilidade. Má, você acabou a sua fala trazendo que quem mais sofre os impactos da emergência climática é quem menos contribui. E aí eu queria juntar um pouco com o que na mesa anterior a gente estava falando sobre o papel das mulheres, porque nós mulheres somos bastante impactadas, porque a gente está nos territórios, mas também porque grande parte do cuidado ainda é nosso. É a gente que se responsabiliza por cuidar das crianças, das pessoas com deficiência, dos idosos, de tudo, basicamente, né? Da sociedade. Então, queria te escutar de como é que a gente. Vou fazer outra
nem sei como chama essa figura de linguagem. Como é que a gente leva riso para que essas mulheres possam, passando o momento mais duro, que é de reconstrução, mas também serem protagonistas desse processo de construção, serem escutadas, serem contempladas e efetivamente beneficiadas por uma transformação que não é exatamente a que a gente gostaria, mas que o evento extremo também possibilita, né, da gente reconstruir algumas coisas. Sim, quando você falou de riso, eu até lembrei de uma história. Gente, ela é muito idiota, mas ela é muito boa. A minha filha tem 7 anos, ela foi numa pracinha outro dia. Ela foi brincar com os brinquedos, aí o menininho falou: Ah, isso é brinquedo aqui de menino. Ele falou pra ela, né? Aí ela: Ah, precisa de pinto pra brincar? E aí o menininho cataploft, assim, o menininho, sei lá, de 8 anos, não sabe o que falava pra ela, sabe? Então acho que tem, só pra dar uma risada, né? Acho que tem esse papel muito pequeno, assim. E o meu filho não é nada perfeito lá em casa, tá? Tem milhões de desafios, mas tem. E o meu menino de 10 outro dia fez panqueca pras amiguinhas da minha filha, né? Aí uma mãe próxima da sala dele, que é holandesa, falou assim: Nossa, ela nunca tinha ido na casa de uma criança brasileira que o menino faz o café da manhã. Tipo, porque ela acha que. Ela falou, na Holanda isso é super comum, mas aqui no Brasil ele nunca tinha ido na casa de uma criança que o menino faz a panqueca de manhã, sabe? Enfim, agora indo para uma resposta, né, mais séria aí do papel feminino. Nas tragédias, gente, a gente vê o que a gente vê sempre na sociedade, tá? As mulheres puxando as coisas. Então, e elas sofrendo muito. Então, nos abrigos, em vários abrigos, várias mulheres estavam sendo estupradas. Então, a gente teve que construir banheiros femininos e containers para as mulheres. Aí a gente começou, como mães, a pensar: vamos construir nos abrigos áreas de brinquedotecas para as crianças conseguirem brincar enquanto aquela situação não melhora, né? Aí a gente começou a construir lavanderias comunitárias também, para que as pessoas dignamente pudessem lavar suas roupas. Quem que estava indo atrás de lavar roupa em algum lugar? As mulheres dos abrigos, lavando a roupa de todo mundo, inclusive dos homens. Então a gente vê que tem uma força e tem um cuidado. Então, o Movimento União BR é uma organização feminina. Só tem mulheres. Tem um rapaz que está na nossa cota de inclusão, o Cícero, tem alma feminina. Então, nós sempre estamos olhando para as mulheres, desde os itens. Então, o Boticário já tem toda uma linha de cuidados e de higiene, que ele separa, e várias outras empresas já separam as doações. E também como que a gente pensa no pós, como que a gente ajuda a atravessar esse período. E aí, só rapidamente dando um exemplo das empresas, quando você não vai só para o SG da empresa, mas você vai para o core. Tinha uma empresa, vou dar um exemplo rápido, mas tinha uma empresa que fazia uma comida desidratada, como se fosse aquela de astronauta, assim, que vende nos supermercados e que tem proteína. E é bem pequenininha, assim, num pallet desse, metade desse palco vão 30 mil refeições. A gente começou a usar ela nas catástrofes, a gente começou a falar: poxa, essa pessoa que perdeu o fogão, não adianta você mandar uma cesta com arroz, feijão, porque ela não tem nem onde cozinhar. E esses pequenos potes hidratados é só você jogar água, e a gente mandou para cozinhas comunitárias, etc, para alimentar essas pessoas, e começou a pensar neste produto, como que a gente desdobra ele. Então, povos originários. Em todas as catástrofes que a gente atende, tem povos originários. A gente sentou com a FUNAI e com instituições especializadas, falando como a gente desenvolve essa mesma comida com nutrientes. Começou com a magreza extrema dos Yanomamis. Como que a gente desenvolve com os Yanomamis e não para eles uma comida específica, né, que sirva nesses períodos de magreza extrema. Obviamente não é o ideal no médio e longo prazo, mas naquele período muito agudo. E aí a gente tem distribuído ela em todas as emergências climáticas, onde tem povos originários, essa mesma refeição desenvolvida por eles, assim. E no Pantanal, a turma do Pantanal pediu para o bioma para a gente desenvolver para a cadeia alimentar dos bichos. A turma de lá, os especialistas falaram: vocês podem desenvolver essa mesma comida, só que para os animais, porque a cadeia fica toda desordenada quando tem incêndio. Então, como que a gente desenvolve? Então, só um exemplo assim de como as inovações no nosso setor, elas são muito, né, poderosas. E voltando à questão das mulheres, nas organizações onde a gente está, a gente sempre sente que as mulheres lideram as soluções de forma mais holística, sabe? Pensando num todo e não só no recorte, né,
específico. Tem um outro exemplo também, a gente atuou com